Olá, amados irmãos, Deus abençoe a todos. É um prazer poder estar gravando mais este vídeo para dar sequência ao nosso estudo, ao nosso propósito de analisar o livro de Daniel capítulo por capítulo. E embora tenhamos aí cursos, seminários completos sobre Daniel e o Apocalipse, com tudo isso, entendemos a necessidade de fazer uma análise do livro, especificamente capítulo por capítulo, para poder ajudar os que estudam, os estudiosos da Bíblia. Quando você analisa o livro capítulo por capítulo, você tem uma noção melhor da forma como o livro está montado e até mesmo da sua cronologia, já que o livro de Daniel não está organizado, os capítulos do livro de Daniel não estão organizados de forma cronológica, como já mostramos no estudo do capítulo 5, que você pode procurar no nosso canal. Hoje falaremos do capítulo 6, especificamente, que trata da experiência de Daniel ter sido lançado na cova dos leões. Além desse capítulo ser parte do processo histórico do livro, nós não temos, digamos, explicitamente nenhuma profecia no livro de Daniel, no capítulo 6 do livro de Daniel, mas nós temos uma simbologia, uma analogia ao arrebatamento da igreja, e que eu quero te mostrar agora. O capítulo 6 começa, inclusive, falando assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Pausa aqui, observe que no capítulo 5, porque capítulo 5 e 6 eles estão mais ou menos numa sequência. O livro não está na sequência cronológica, mas o capítulo 5 e o 6 estão, porque o capítulo 5 fala do final do reinado de Belsazar, que governava para Nabonido, seu pai, e o capítulo 6 fala do início do governo de Dario, ou seja, a Pérsia já tinha dominado a Babilônia e o rei Dario estava começando a reinar, não é verdade? Então, eles estão de certa forma na sequência. E no final do capítulo 5, quando Daniel está ali fazendo a leitura, interpretando a escrita que aparece na parede do templo para Belsazar, Belsazar promete a Daniel fazê-lo o terceiro dominador do reino, já que Nabonido era o primeiro, era o imperador, Belsazar era o segundo, era o corregente. Ele prometeu fazer de Daniel o terceiro dominador do reino. E Daniel não quis, porque Daniel sabia que o reinado de Belsazar estava condenado, que Deus havia se levantado contra Belsazar, porque Belsazar afrontou a Deus, como nós falamos no capítulo 5. Então Daniel sabia muito bem, Daniel não tinha nenhum interesse em receber presentes de Belsazar, porque a mão de Deus estava contra Belsazar. Mas agora olha bem, Belsazar perde, a Pérsia vem, domina a Babilônia, o rei Ciro coloca Dario como rei da Babilônia, e agora o próprio Dario está pensando em colocar Daniel como uma espécie de dominador também, porque o que o texto diz aqui, no versículo 3, então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Ou seja, Ciro era o grande imperador, o rei Dario era o rei da Babilônia, uma espécie de corregente, como no caso de Belsazar, em relação a Nabonido, e agora o rei Dario estava pensando em colocar Daniel sobre todo o reino da Pérsia, Babilônia ou Pérsia agora. Então você percebe que a fidelidade de Daniel em não ter se vendido à proposta de Belsazar, que era
era um homem corrupto, na verdade ele estava tentando era comprar Daniel. O fato de Daniel ter resistido, Deus agora está dando a Daniel, está a ponto de dar a Daniel, né, até mesmo como honra, até mesmo como recompensa, e aquilo que Belsassar prometeu, que Daniel não quis e que na verdade Belsassar nem tinha condições de dar, porque na noite da interpretação da visão, Belsassar cairia, morreria nas mãos dos medos e dos persas. Então aqui está a razão do porquê o capítulo 6 existe e a razão de toda a inveja, de todo o espírito de inveja desses sátrapas. Então os presidentes e os sátrapas procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Uau! Que palavra poderosa! Ele era fiel. Então era mais ou menos o seguinte: Daniel estava crescendo demais no reino da Babilônia, desde Nabucodonosor, passou por Nabucodonosor, depois veio no reinado de Belsassar, e agora no reinado de Dario, já sob os persas, os medos e os persas. E Daniel continuava crescendo em credibilidade, em confiança, em respeito, em autoridade. E a razão do porquê ele crescia não é porque Daniel fazia conchavos, fazia acordos, fazia média com o rei e coisas dessa natureza. Aliás, a razão do porquê Daniel cresceu é exatamente porque ele não fazia média com o rei, pelo fato do rei ter poder de matar ou deixar viver. Os sátrapas, encantadores, os magos e tal, eles faziam uma jogada de agradar o rei, porque todos tinham medo. Daniel não. Olha o que Daniel diz para Belsassar no capítulo 5, uma exortação, uma palavra dura. Ele não tinha medo, porque ele sabia que a vida e a morte estão nas mãos do nosso Deus. Vida e morte não estão nas mãos de homem nenhum, de governador nenhum, de imperador nenhum, de rei nenhum, de ninguém. De nenhum chefe de facção, nenhum traficante, ninguém. Vida e morte estão nas mãos do nosso Deus. É o nosso Deus quem determina, é o nosso Deus quem estabelece a nossa hora de chegar a este mundo e a nossa hora de partir. E eu não tenho que temer o homem. Eu não tenho que temer as situações ou as circunstâncias, porque o poder está nas mãos do nosso Deus. Não é à toa que a Bíblia o chama de onipotente. Onipotente, ou seja, tem todo o poder, ele detém nas suas mãos todo o poder nos céus e na terra. E Daniel sabia disto. Daniel já tinha esse feeling no coração desde o começo do livro, mas isso logicamente foi se fortalecendo, a fé de Daniel foi se fortalecendo com o passar do tempo, até mesmo com as muitas visões e revelações que ele foi recebendo de Deus. Quando ele interpretou a visão do capítulo 2 do seu livro, onde ele mesmo diz que o reino de Deus não passará, será um reino sobre todos os demais reinos, que reinos viriam, reinos iriam, reinos se levantariam, reinos seriam abatidos, mas o reino de Deus seria estabelecido e ele não passaria, não seria vencido ou dominado por nenhum outro reino, porque o Senhor Deus é todo-poderoso. Daniel estava cheio de fé, cheio de convicção, e era isso que motivava Daniel a fazer o que fazia e viver como ele vivia. Ele não era perfeito, mas Daniel era um homem temente a Deus, era um homem que tinha respeito pelo sagrado, respeito pelo Senhor e vivia, portanto, como tal. E essa fidelidade de Daniel incomodava demais os invejosos e os mentirosos, porque infelizmente existem pessoas que vivem motivadas pela inveja, vivem motivadas por um espírito de competição, de perseguição, e talvez você que está me ouvindo agora mesmo nesse vídeo sabe do que eu estou falando, já sofreu com isso, já passou por isso, quem sabe na vida secular, do trabalho, da escola, e infelizmente dentro da própria igreja isso também acontece, isso existe. Agora, preste bastante atenção, que você não vê Daniel fazendo absolutamente nada contra os invejosos. Você não vê Daniel tomando nenhuma providência contra os invejosos, contra a perseguição desses homens. Você não vê Daniel tentando retribuir na mesma moeda, dar o troco a esses homens.
Você não vê Daniel perseguindo esses homens. Você não vê nem Daniel se defendendo desses homens. A fé que Daniel tinha na soberania de Deus era algo tão fundamentado, tão sólido, que Daniel simplesmente fica no seu lugar. Ele fica na sua posição. Ele fica na condição de dependente de Deus. Porque é assim que vive quem crê em Deus. Eu não tenho que tomar providência nenhuma contra aqueles que me perseguem, contra aqueles que me acusam. Eu não tenho que tomar providência nenhuma contra aqueles que falam contra mim, aqueles que tentam de alguma forma me atingir, tentam de alguma forma me manchar. Eu não tenho que tomar providência nenhuma. O nosso canal está no ar já há algum tempo e eu acho tão interessante, as pessoas fazem comentários, porque nós deixamos os comentários abertos a todos, e as pessoas fazem comentários do que pensam, do que falam, é um canal democrático, mas eu fico impressionado como algumas pessoas às vezes se comunicam ou falam, se expressam de forma tão, parece que cheias de raiva, cheias de ódio, só porque às vezes percebem que a minha forma de pensar não coaduna com a delas. Eu acho isso tão interessante, às vezes eu leio certos comentários e eu fico observando isto. Agora, isto acontece em todo lugar, infelizmente. Lamentavelmente, alguns comentários nós temos que deletar, até mesmo por respeito aos outros internautas, aos outros subscribers que estarão ali lendo alguns comentários. Por respeito a alguns deles, nós deletamos alguns por causa das palavras de baixo calão, por causa do desrespeito com que algumas pessoas se comunicam e etc. Mas essas coisas acontecem em todos os níveis da sociedade. E nós temos aqui em Daniel capítulo 6 um exemplo poderosíssimo de como se comporta alguém que confia em Deus mesmo, de fato. Você não precisa se defender, você não precisa contra-atacar, você não precisa perseguir, você não precisa chorar, espírito de autocomiseração, olha, tá vendo o que estão fazendo comigo, olha só como que eu sou sofredor. Nada disso é necessário quando a sua fé está posta no Deus de Israel, o Senhor Deus Jeová Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o exemplo que eu tiro de Daniel, um dos exemplos que eu tiro de Daniel no capítulo 6. Então o texto continua relatando o que acontece, e basicamente o que acontece é que, como eles não encontram em Daniel nenhuma falha no sentido, não é que Daniel era perfeito no sentido pleno da palavra, mas eles não encontravam em Daniel iniquidade, não encontravam em Daniel delito contra o reino, delito contra o rei, porque Daniel tinha uma índole fiel. Então, como é que nós vamos fazer para destruir um cara que é fiel? Como é que faz? Então só tem um jeito, nós temos que armar contra ele. Então, eles decidiram fazer uma armação contra Daniel. E a armação foi mais ou menos o seguinte: eles vieram à presença do rei e bajularam o rei para convencer o rei a editar um decreto que proibisse qualquer pessoa no reino a fazer qualquer petição a qualquer um ou a qualquer deus que não fosse ao próprio rei Dario por um período de 30 dias. Ora, por mais bacana que fosse o rei Dario, você vai ver inclusive como termina o capítulo 6, com o rei Dario reconhecendo a grandeza de Deus, mas esse mérito está na verdade em Daniel e não no rei Dario. Por mais bacana que ele fosse, o rei Dario era um rei pagão. E reis pagãos têm o ego muito grande. E eram pessoas, né, pelo menos nessas épocas, eram homens que gostavam muito de terem seu ego massageado, de serem elogiados, gostavam de ser temidos e etc. Então eles usaram exatamente isto contra o rei Dario. Vieram, olha rei, né, tu és um rei maravilhoso, grandioso, eu estou parafraseando logicamente, e todos nós, todos os governadores, todos os sátrapas, todos os presidentes, nós achamos por bem que você edite um decreto proibindo qualquer pessoa no reino por um período de 30 dias de fazer qualquer tipo de petição a qualquer deus ou a qualquer uma outra pessoa que não seja a você mesmo, ó majestade, ó grandioso Dario. Mas o rei Dario não percebeu de primeira mão que por detrás disso havia uma trama.
havia uma armação para poder capturar a Daniel, porque eles sabiam que Daniel orava todos os dias, 3 vezes por dia. Eles sabiam. Então nós vamos ter que armar alguma coisa para pegar esse camarada, porque ele não deixa furo. E o rei, com o ego massageado, gostou da ideia, foi lá e assinou o decreto. E uma das coisas na lei dos medos e dos persas é que uma vez assinado um decreto do rei, ninguém podia revogar, nem o próprio rei. Por quê? Baseado no princípio de que o rei era perfeito. Sabe essa questão da infalibilidade que hoje eles até aplicam ao Papa? O Papa é infalível, então uma vez que o Papa diz certas coisas ou lança certos decretos ou escreve uma certa encíclica, aquilo não pode ser revogado porque o Papa é infalível. É mais ou menos o que acontecia com o Império Medo-Persa na sua época. O rei era tido como uma divindade. Por isso que eles estavam propondo isso. Qualquer petição seja feita a ti, nenhum outro Deus, senão a ti por 30 dias. Porque o rei, a figura do rei no Império Persa era tido como uma divindade, assim como no Egito, por exemplo, em relação a Faraó. Então o que acontece? O rei gostou da ideia, assinou o decreto, e agora nem ele mesmo podia revogar o decreto, porque o rei é infalível. Para que o rei vai revogar um decreto se ele é infalível, se ele não erra? Esse era o princípio da lei dos medos e dos persas. E foi nesse ponto que os magos e os sátrapas e os presidentes conseguiram armar contra Daniel, na esperança de que Daniel fosse tirado de cena, de que Daniel fosse lançado na cova dos leões e devorado pelos leões. E, logicamente, correram e montaram campana na casa de Daniel. Porque Daniel ia orar mesmo. Daniel era um rapaz de oração. Ele ia orar, não importava o decreto. Importa obedecer a Deus e não aos homens. A questão da autoridade espiritual, de se submeter a uma autoridade, é que você deve se submeter a uma autoridade terrena. Deve, porque a Bíblia diz que as autoridades foram estabelecidas por Deus. Mas veja bem, disse Pedro, importa obedecer a Deus e não aos homens. Você só deve se submeter a uma autoridade humana enquanto ela não estiver contrária à vontade de Deus. Quando qualquer autoridade humana disser qualquer coisa ou assinar qualquer lei que seja contrária aos princípios de Deus, é nesse momento que eu parto as águas. É nesse momento que eu tomo o meu lado, que eu assumo o meu lado. E o meu lado é o de Deus, é o da palavra de Deus. Então eu sempre fico com a palavra de Deus, eu sempre fico com a vontade de Deus quando alguém destoar dela, quando alguém se colocar contrário a esta palavra, contrário à vontade de Deus, eu opto sempre pela palavra de Deus. Então eu vejo em Daniel esse exemplo, e é um exemplo extraordinário, fantástico. Bom, logicamente que Daniel é lançado na cova dos leões, porque o rei não tem como mudar a situação. E aí o que acontece, nós vamos ver agora aqui no versículo 14, nós temos aqui algo que acontece logo que Daniel é lançado na cova dos leões. Vamos ver aqui no versículo 14 agora. Então o versículo 14 diz: ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs no coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Essa informação é interessante porque, na verdade, ela tem a ver com o processo legal dos medos e dos persas. O que aconteceu, na verdade, é que o rei, durante toda aquela noite, ele foi vasculhar os documentos, a Constituição persa, e certamente cercado de conselheiros e pessoas que conheciam a Constituição persa, para ver se ele encontrava uma forma legal de reverter aquele edito sem trair a lei dos medos e dos persas. Então ele passou a noite inteira acordado, certamente pesquisando, buscando encontrar uma forma de fazer aquilo, mas não tinha como fazer, por isso que o único jeito foi realmente lançar Daniel na cova dos leões. Mas aí, ao lançar Daniel na cova dos leões, versículo 16, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará.
Observe que o rei não diz, olha, quem sabe o teu Deus possa te livrar, né? Esperamos que o teu Deus te livre, né? Quem sabe, pode ser que... Não, nada disso. O rei diz algo contundente, afirmativo. A convicção que o rei tinha que Deus ia livrar a Daniel era muito grande. Da onde que vinha essa convicção? Essa convicção vinha das experiências passadas de Nabucodonosor, de Belsazar, e, portanto, todo o histórico que Daniel havia construído na Babilônia, o seu testemunho, as experiências pelas quais ele passou, e tudo aquilo era registrado em crônicas do império. O rei Dario conhecia as histórias, o rei Dario conhecia os testemunhos, tudo o que havia acontecido, porque tudo aquilo era registrado oficialmente em crônicas do império. Então a convicção do rei Dario vinha desse histórico. Não, o Deus que Daniel serve, eu tenho certeza que ele vai te livrar. Pelo que eu conheço do teu Deus, por tudo que eu li a teu respeito, por tudo que eu sei a teu respeito, Daniel, eu sei que o teu Deus te livrará. Então o rei estava convicto. E ele então lança Daniel na cova dos leões, mas com essa convicção de que Deus o livraria. Quando chega no dia seguinte, o rei vem, manda tirar a pedra e vê que Daniel está vivo, que os leões não o tocaram. E Daniel diz no versículo 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei, verso 23, muito se alegrou e mandou tirar a Daniel da cova dos leões. Aqui nós encontramos uma analogia ao arrebatamento da igreja. Eu fico curioso como que muitas pessoas, muitos cristãos, advogam tão contundentemente contra o arrebatamento da igreja, repetindo coisas que certamente ouviram de outros. O arrebatamento da igreja é uma doutrina pós-bíblica, isso foi criado em 1800 e tal, isso vem do quarto século, e aí as pessoas começam a falar dessas coisas, que na verdade a maioria, eu vou dizer para vocês, a maioria das pessoas que fazem comentários, principalmente no meu canal, combatendo o arrebatamento da igreja, elas não sabem do que estão falando, porque elas não sequer se dão conta de manter ou sustentar uma discussão a respeito. Eu não creio no arrebatamento da igreja, ou eu não passei a crer no arrebatamento da igreja da noite para o dia. A razão do porquê hoje eu sou pré-tribulacionista é porque depois de analisar todas as teorias exaustivamente, são 35 anos no ministério, quase 35 anos no ministério. Você imagina quantos anos que eu estudei exaustivamente todas as teorias? Pelo menos no meu caso, na minha experiência, isso não se trata apenas de uma escolha aleatória. A razão do porquê eu sou pré-tribulacionista e creio no arrebatamento da igreja é porque depois de analisar a Bíblia exaustivamente, eu não encontro evidências mais contundentes do que a favor do arrebatamento da igreja. E aqui mesmo, e a Bíblia, no Velho Testamento, nós encontramos várias analogias e tipologias ao arrebatamento da igreja. No caso, por exemplo, Enoque é uma tipologia do arrebatamento da igreja. Elias é uma tipologia ao arrebatamento da igreja. Esse caso de Daniel aqui é uma analogia ao arrebatamento da igreja. Porque é um evento, é um acontecimento inteiro, é uma história inteira. Então ela entra no campo da analogia e não apenas da tipologia. E nós temos, eu poderia citar vários, quando Jesus diz que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé. Como nos dias de Noé. Ora, analise os dias de Noé. A tribulação do dilúvio começou depois que Moisés e a família entraram na arca, ou antes, ou durante? Responda isso para você mesmo. Noé e a sua família entraram na arca antes do dilúvio começar, durante o dilúvio ou depois do dilúvio? Foi antes, não é verdade? E o próprio Jesus diz o quê? Que como nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem.
e ele faz uma outra menção a respeito de Ló, da história de Ló, da vida de Ló, quando Ló foi retirado de Sodoma, da região de Sodoma e Gomorra, e o Senhor então diz: como foi nos dias de Ló, assim também será nos dias do Filho do Homem. E aí outra pergunta: Ló saiu de Sodoma antes da destruição, durante o processo de destruição, ou depois que a destruição havia acabado? Foi antes, não é verdade? Então, tanto Noé e família foram poupados da tribulação do dilúvio, como Ló foi poupado daquela tribulação que viria sobre Sodoma. E Jesus, se você não crê na palavra do Senhor Jesus, não tem cura para você, meu amigo, minha amiga. Você não tem que crer na palavra de Jefferson Neto. A minha palavra é apenas mais uma opinião, é apenas mais uma, quem sabe mais uma teoria no meio de tantas outras. Porque ninguém é absoluto em relação à escatologia. Ninguém pode usar a sua visão escatológica para estabelecer um vaticínio. Não, tem que ser assim, será assim, ponto final. Claro que não. Mas, eu coloco agora para você esse raciocínio: se a palavra de Jesus não for final para você, então o seu caso não tem cura. E o próprio Jesus disse: vai ser como nos dias de Noé, e vai ser como nos dias de Ló. Então estude os dias de Noé, estude os dias de Ló e decida por si mesmo como que aconteceu durante esses dias e se Noé e Ló de alguma forma tiveram qualquer participação do processo de tribulação da sua época. Eu estou usando o termo tribulação apenas como analogia ao tempo do fim. E isso então você poderá chegar a essa conclusão por si mesmo. E aqui nós temos uma outra analogia. Por quê, pastor Jefferson, que há uma analogia que é o arrebatamento? Porque o leão é símbolo da Babilônia. Apocalipse capítulo 17 diz que nós vivemos num mundo babilônico. A Babilônia corrompeu a terra. E o leão é símbolo da Babilônia. Então ser lançado na cova dos leões é como viver num mundo dominado pelo espírito babilônico, porque o leão é símbolo da Babilônia. Então, quando Daniel é lançado na cova dos leões, é como é uma analogia ao fato de eu e você estarmos vivendo nesse mundo dominado por esse espírito babilônico. Isso não é uma opção. Quando o bebezinho nasce na maternidade e a mãezinha olha, que bonitinho, é a cara do papai, a cara da mamãe, esse bebê não fez a opção de nascer num mundo corrompido, num mundo dominado por esse espírito babilônico. Ele não fez essa opção. Isso não é uma opção. Mas, assim como os leões não conseguiram tocar em Daniel, que era fiel, esse espírito babilônico que corrompeu a terra não tem o poder de tocar na igreja verdadeira, na igreja do Senhor Jesus. Então, não é opção viver nesse mundo corrompido, o mundo está corrompido, mas você não precisa se corromper. E ao ser fiel, o Senhor te guarda, o Senhor te protege, e esse espírito satânico, babilônico, que aparece no capítulo 17 do livro do Apocalipse, não tem poder sobre a sua vida. Não pode te tocar, não pode te contaminar, porque o Senhor é fiel e o Senhor guarda os seus. Muito bem. Agora raciocina comigo. Daniel estava na cova dos leões, mas a tribulação, que é o ataque dos leões, não começou enquanto Daniel não foi tirado da cova. Alô? Agora, no momento em que o rei manda... E era uma cova mesmo, porque a Bíblia diz que a pedra foi colocada sobre aquela cova. Então era uma cova mesmo. As pessoas eram lançadas lá dentro. E para elas serem tiradas de lá, elas precisavam de uma corda, ou aquelas escadinhas feitas de corda, jogava para que a pessoa então pudesse subir e sair de lá. Então quando Daniel é tirado, é alçado da cova, aí está a analogia do arrebatamento. Porque a tribulação dentro da cova só começa quando Daniel é retirado de lá. Quando os inimigos de Daniel são lançados na cova, então ali a tribulação realmente começa e todos eles são devorados por aqueles leões que, novamente, são simbologia do espírito babilônico que corrompeu a terra. E assim termina o capítulo 6 de Daniel, com uma declaração muito tremenda do rei quando Daniel é tirado da cova. O rei diz: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens temam perante o Deus de Daniel,
porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra, e livrou Daniel do poder dos leões. Foi assim que Daniel prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Gente, isso saiu da boca de um rei pagão. Que coisa fantástica. A fidelidade de um homem, de um servo de Deus, chegará ao ponto de extrair dos lábios de um rei pagão uma declaração tão bonita, tão tremenda a respeito do Senhor nosso Deus. Aqui termina o capítulo 6. Espero que tenha abençoado a sua vida de alguma forma. Obrigado por assistir mais uma vez. E o nosso próximo vídeo será sobre o capítulo 7, que tem muita coisa para ser analisada. Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus. Amém.